aí galera, aqui é Ken, do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez. Dessa vez retorno com o Baki novamente, mas especificamente pra gente bater um papo aqui sobre, no caso, Bakugan e o Enshi, porque vocês sabem muito bem que teve um episódio anterior ontem, a gente já teve novos personagens aparecendo, um boyzinho que tava sentado numa rocha e tal, e aí eu gostaria de comentar um pouco sobre as diferenças entre a light novel e o mangá, porque pra quem não sabe, tá tendo modificações. E no caso, essas modificações são, eu acho que o que eu entendi é para tentar melhorar, no caso, a linha temporal da história. Mas antes de comentar sobre tudo, devo te lembrar que aqui no canal tem bastante conteúdo de anime, inclusive chance nova temporada, entre outras coisas. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, deixa um cardzinho aqui em cima para poder você estar acessando, beleza? Não deixa de resenha, deixa de enrolar. Como vocês bem sabem, eu vou fazer aquele videozinho aí que eu sempre faço, que é bater no papo com vocês, conversando um pouco sobre aí a obra e o universo de Baki. Vamos embora que tem muita coisa de Baki ainda que eu não comentei. O fato é que simplesmente é o seguinte, cara. Em Yuenshi, logo na light novel, a gente tem diversos trechos, diversos momentos bem separados, tá? O início é completamente diferente dessa aqui. No caso, no mangá, a gente já tá começando bem à frente. Eu acho que seria até mesmo no capítulo 2 ou 3 ou 4 da light novel, bem pra frente, onde a gente vê já o Mumon, ele com seus 19 anos, lutando com o Mashida, né, e ajudando o Kuga ali naquela resenha que ele tava fazendo, né, aquele trabalho que ele tava fazendo para ferrar os lutadores de Wrestler que eram da equipe adversária que ele foi contratado. Mas no mangá não, na light novel, né, na obra original, não começa assim. Primeiro que a gente já tem um início completamente diferente. A gente tem um início com Hanayama. Como assim Hanayama? Cara, antes de entrar sobre isso, devo te lembrar que eu fiz a narração da light novel, pelo menos uma boa parte dessa narração. Eu vou deixar um card aqui em cima, tem alguns erros porque eu traduzi do japonês, então eu não posso manjar muita coisa aqui, mas o fato é que, no caso, a gente tem Hanayama e é contado um conto, porque o início é tratado como contos do universo de Baki, né? E aí começa-se mostrando um pouco sobre Hanayama, um cara que ele sofreu um acidente e tal, e falando sobre comparar o soco do Hanayama com um canhão, aqueles antigos de navio e tal. Então tem essa parte, e essa parte foi completamente cortado. Ela vai vir em algum momento mais pra frente? Eu não sei, cara. Talvez tenha sido realmente cortado e a gente perca isso. Mas essas partes existem e é comentado sobre o poder de Hanayama. Eu não sei muito bem como isso se encaixa na história, né? Porque quando eu li eu não entendi muito bem não. Só fala que Hanayama é poderoso e tal, papá, e depois pula para outra história. E a outra história é de Mumon. Só que Mumon em outro momento completamente diferente do que a gente tá vendo aqui no mangá. Que é Mumon novinho. E ele fugindo, né, de uma galera que eu não sei se são os Yakuzas, não lembro muito bem. Mas são os caras criminosos que vão atrás dele, sabe? Para poder meio que reparar uma falha que ele fez, que o Momo acaba roubando eles e tal para sobreviver, se alimentar, e aí os caras vão tentar ferrar ele, e por coincidência ele acaba indo para barraquinha do pai da Kozue, né, a namorada de Baki no futuro. Então essa parte inicial aí também não apareceu, só que essa parte inicial com relação ao Momo, ela é extremamente importante. E ela se encaixa com outra parte mais pra frente, que é de Mumon também nessa época que ele estava treinando com o Taizan Matsumoto, pai da Kozue. Então o que acontece? A gente teve esse corte também, e logo em seguida na light novel é que a gente passa, depois que de luta rola bastante coisa, depois dessa parte é que a gente aí finalmente passa, no caso, para a parte que a gente vê o Mumon com 19 anos procurando sobre o parque de diversões, que é isso que é comentado, né, nos capítulos atuais, e se encontrando com um Kuga. Tem mais coisa que eu ainda vou comentar, teve muita mudança ainda, não acabou por aí não. E aí, o que acontece é que eu creio que, em dado momento, que a gente vai chegar numa parte que o Kuga vai descobrir um pouco sobre Mumon vai contar histórias para ele. Eu creio que a ideia do mangaka, que quem tá responsável agora é só o mangaka, o Baku Yonemakura fica como supervisor, tá? Ele já fez a parte dele, já escreveu. Baku é o criador de Garuda. Ele já escreveu tudo, já terminou tudo. O Itagai, que só foi o supervisor-chefe, né, que tava ali olhando o trabalho de Baku,
E ele já fez tudo e agora a gente tem ali, no caso, uma transformação de escrita e de forma como as coisas vão trabalhar. E o Yuya Fujita, ele acabou fazendo o seguinte, ele botou o Mumon começando com 19 anos, que é o que a gente já começa vendo, né? Falando sobre o Yanagi, depois indo ali pra luta no coisa de ferro velho, né, dos carros, Takuga e o Mumon. E vai ter um momento que eles vão conversar sobre o passado de Mumon. E eu acho que aí onde foi o trunfo do Yuya Fujita, pelo menos pra parte do Mumon que foi cortada, né? Que mostra ele encontrando pela primeira vez o Taizan Matsumoto. Eu acho que agora sim, talvez no capítulo 4, talvez, tá? Porque teve mudanças, teve coisas novas adicionadas, que eu vou comentar já já. Talvez no capítulo 4 comece essa história de Mumon com os 9 anos de idade, o flashback. E eu creio que ele vai juntar a primeira parte que ele cortou com a segunda parte, que é mostrando o treinamento de Mumon e o cotidiano de Mumon com o Taizan. Talvez mesmo até adicione algumas coisas. Então, o mangá em si, ele parece estar mais linear. É meio que aconteceu com o anime de Baki, né? Grappler Baki, ele começa no futuro, com Baki com os 17 anos, depois volta para 13 anos, depois volta para 17 de novo. Acontece isso com Baki. Então, eu creio que a mesma coisa está acontecendo no mangá aqui. O mangaka está meio que reorganizando a linha temporal para deixar mais fácil de compreender. E isso é legal, não é ruim não. Apesar que eu tenho medo que ele possa ter cortado a parte de Hanayama e até mesmo a do boy conhecendo o Taizan. Mas espero que não tenha cortado em si. E aí, o que acontece? Apareceu um personagem esse que com os dedos, né? Que nem aquele bicho Qual é o nome dele? Kuroki Genzai de Kengasura. Ele faz, né? Ele vai com os dedos lá destruindo tudo e acaba construindo ali o rosto de Mumon. Então esse personagem, ele é um personagem central, tá? Ele é muito importante, inclusive tá começando a chover aqui, meu Deus. E esse personagem, ele só deveria aparecer depois de muito tempo mesmo, e ele já apareceu aqui. E a forma como ele apareceu, eu não lembro de ter isso na Light Novel. Eu sei que ele aparece, mas ele aparece sendo apresentado e não aparece vigiando e olhando ali o Kuga. Meio que parece que ele já chega dizendo que viu toda aquela luta e tal. Aqui não, a gente já tem todo um trabalhar dele observando, então provavelmente tá meio que preenchendo coisas que são citadas, eles estão colocando acontecendo. Então, se essa obra, para mim, teria 180 capítulos em mangá, ou até mais de mangá, 200 capítulos de mangá, eu creio que agora pode passar para até 300 capítulos de mangá, porque eles estão até melhorando e adicionando coisas que faltou no início da história. Isso é bom? Sim, é bom, e ao mesmo tempo pode ser ruim se eles começarem a cortar. Eu não quero que eles cortem, espero que no capítulo 4 ou 5... tenha tudo que foi cortado, tenha assim colocado, porque eles cortaram, né, adicionaram coisas a mais. Então esse personagem novo que foi colocado, ele iria aparecer bem na frente, e ele é o personagem central, ele realmente tinha que se encontrar com o Kuga, com o Mumon, mas o fato é que ele começou aparecendo antes, e isso me deixa um pouco meio que perdido. Meu Deus, por que será que ele tá fazendo tudo isso? Espero que seja só para realmente realinhar, botar em ordem cronológica os eventos, porque sim, vai ter momentos de Mumon também com seus 14 anos. E esses momentos passam em outro momento bem mais à frente, ficam realmente bem separados. Pode ser que a gente acabe voltando e vendo o Mumon com 9, 14 anos até o fim do seu relacionamento de amizade ali de quase pai e filho com o Taizan Matsumoto e por fim volte para os 19 anos. Então a gente vai ter um flashback gigantesco se essa for a estratégia que o cara tá usando aí para, no caso, contar a história de Mumon Katsurai, contar a história de Uenshi em forma de mangá. Pode ficar bom. Mas é isso aí, pessoal. Agora eu pergunto a vocês o que vocês acharam, o que vocês acham sobre essas informações. Vocês estão com medo que eles cortem coisas? Vocês acham realmente que é bom ele tentar fazer essa linearidade, botar em ordem cronológica? Quero a opinião de vocês aqui nos comentários. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, deixa de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, galera. Fui!